O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje a ascensão do Senhor aos céus. Jesus está terminando a sua missão aqui na terra, ele que fora enviado pelo Pai para nos redimir, e conforme ouvimos dos Atos dos Apóstolos, a primeira leitura, ele, depois de ter passado pela paixão, morte e ressurreição, depois de ter nos ensinado a misericórdia do Pai, agora ele, ressuscitado durante 40 dias, aparece aos seus discípulos para provar-lhes que ele vencera a morte, que ele vencera o pecado e todo o mal, que ele permanece vivo e sempre no meio de nós. Durante 40 dias, ele reanimou os discípulos e fez com que eles perseverassem no seu seguimento. Agora, ele volta para junto do Pai, não para distanciar-se de nós, mas permanece sempre Deus conosco. Assim como quando ele veio de junto do Pai, ele não se distanciou do Pai, permaneceu sempre unido ao Pai. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Agora ele volta para junto do Pai, mas nos assegura no finalzinho do Evangelho de São Mateus: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ou seja, para sempre ele é Deus conosco. Interessante observar na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Lucas é o autor dos Atos dos Apóstolos e diz assim no seu início: no meu primeiro livro, ó Teófilo. O primeiro livro que Lucas se refere é o Evangelho. Então, no Evangelho, eu falei de tudo o que Jesus fez, de tudo o que Jesus nos ensinou, de todos os prodígios que ele realizou. E falei também da paixão, morte e ressurreição de Jesus até o dia em que ele foi elevado aos céus.
Agora, frisa Lucas, o autor do terceiro evangelho: ó Teófilo. Teófilo quer dizer amigo de Deus. Teós é Deus, filia, amizade. Então, quando ele se refere a Teófilo, não é tão somente a uma pessoa, são todos aqueles e aquelas que são amigos de Deus. Portanto, esta leitura dos Atos dos Apóstolos é-nos dirigida, porque todos nós somos discípulos e, como discípulos, somos amigos e amigas de Jesus. É-nos dirigida esta palavra para que também nós sejamos fortalecidos na fé e saibamos que Jesus subiu sim aos céus, voltou para junto do Pai de onde viera, mas permanece conosco para nos fortalecer na missão que agora nós todos recebemos. Conforme ouvimos do Evangelho de São Mateus, Jesus leva os 11 discípulos a uma montanha e lá, antes de subir para o Pai, ele dá a missão a todos os seus discípulos: ide pelo mundo inteiro, fazei todos os povos discípulos meus e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assegura a todos os discípulos que agora é a hora da missão. Nós não podemos ficar mais parados olhando Jesus que subiu aos céus. Agora é hora de assumirmos a nossa missão, de ir e dar testemunho dele, de ir e dar testemunho do seu Evangelho. E dar testemunho do Evangelho para nós, mais do que um dever, deve ser uma alegria. Poder anunciar a boa nova do Evangelho, poder apresentar a todos os povos a alegria de poder conhecer a boa notícia do reino de Deus que Jesus, o Filho de Deus, veio nos revelar. Anunciar e dar testemunho deste banquete agradável que é a boa nova do Evangelho deve ser uma alegria sempre para todos nós. E, portanto, nós devemos nos perguntar ao longo desta semana, até chegar à festa do Espírito Santo, Pentecostes: qual é a missão que Jesus me confiou e como eu estou realizando a minha missão de batizado, de discípulo dele aqui na terra? Eu estou tendo coragem de dar testemunho do seu Evangelho a todas as pessoas que eu encontro? Eu tenho a alegria de dar testemunho do Evangelho na minha família, na minha vizinhança, no meu ambiente de trabalho e até para aqueles que não creem? É interessante observar no Evangelho de hoje que Jesus leva os discípulos e alguns não acreditaram. Esta é uma realidade que perpassa a nossa vida. Todos nós passamos também por noites escuras na fé. Todos nós, embora acreditemos, dentro de nós, algum momento, nós fazemos questionamentos, nós temos dúvidas na fé. Nós somos, ao mesmo tempo, crentes e não crentes. Nós temos dentro de nós a fé, mas muitas vezes esta fé, ela é ameaçada com os questionamentos, com as dúvidas, com as incertezas que nós temos. O que deve nos animar é saber que nós não precisamos ficar preocupados
porque Deus vai nos revelar o seu Espírito, conforme nos diz São Paulo, na segunda leitura de hoje, a carta aos Efésios. Ele vai nos dar o seu Espírito de sabedoria, que vai nos revelar tudo, vai nos revelar a verdade, aquela verdade que vai nos libertar. Então, acreditemos que não estamos sós, acreditemos que Jesus terminou sua missão e voltou para o Pai, mas Ele continua de forma diferente, invisível, mas continua presente em cada uma e cada um de nós, porque Ele mesmo nos assegura: eis que estarei convosco em todos os momentos, até o fim dos tempos. Essa certeza de que Ele é Deus conosco, de que é um Deus que está sempre junto de nós, nos fortalecendo, nos animando. Alegremo-nos por ter sido chamados por Ele para dar também testemunho do seu Evangelho. Agora é chegado o momento da nossa missão: anunciar e dar testemunho do Evangelho.